Paz do Senhor, meus amados irmãos, queremos saudar a todos com a paz do Senhor nesta noite. Queremos agradecer por privar aqui da sua amizade, tá certo? Queremos louvar ao Senhor pela oportunidade que Ele nos dá de podermos conversar e dialogar aqui sobre alguns assuntos importantes. Pretendo ser bem breve, né, nas minhas colocações aqui, e eu vou tentar fazer isso da melhor maneira possível. Em primeiro lugar, nós queremos pedir oração para um grupo de pessoas, entre tantos outros, né, que estão atravessando uma dificuldade muito grande nessa pandemia. São aquelas pessoas que vêm de um quadro de depressão, de ansiedade, de algum transtorno obsessivo, uma série de situações, afora pessoas que realmente estão sozinhas, sem um esposo ou sem um marido, sem o pai, sem a mãe, sem filhos, pessoas que não têm ninguém com quem interagir. E essa quarentena tem sido devastadora para essas pessoas. Eu tenho chegado ao meu conhecimento casos terríveis de pessoas que estão num quadro, né, ou de depressão ou pré-depressivo, em virtude desse contexto. Então, se para nós é difícil ficarmos mais em casa, não sair, não interagir com outras pessoas, com medo de um contágio, imagine para quem tem um quadro dessa natureza que estou citando. Então, nas suas orações, não esqueça dessas pessoas. Ore, né? Ore com muita fé, peça ao Senhor que seja companhia, que seja amigo, que seja abrigo para essas pessoas. Essa é a primeira colocação que eu gostaria de fazer aqui nesta noite. A segunda colocação que eu gostaria de fazer é convidar você para dar uma chegada no meu blog, www.daladirlima.com, onde nós tratamos de um assunto tremendo, um assunto complicado, complexo, mas que trará implicações reais na vida das pessoas. São alguns dos grandes desafios, né, previstos por mim nesse artigo para a liderança. Nós vamos ter uma liderança que vai se inserir num contexto de novos desafios, que não são os desafios de outrora, né? E esses desafios vão se colocar diante dessas lideranças. Você imagine comigo aqui agora, rapidamente, uma liderança que tinha um público cativo, que não fazia questionamentos, que até então não cuidava de assistir outras pessoas com as suas prédicas e que raramente tinha acesso à palavra de uma ou outra pessoa. E, de repente, essa pessoa está na pandemia, né, e não tem o que fazer. Então, o que é que ela faz? Ela pega o YouTube, projeta lá no computador, assiste no celular, assiste no tablet, e é aquela pregação maravilhosa, bíblica, com fundamento, com estrutura, e etc. E o camarada fica maravilhado. Diz, como eu nunca ouvi uma pregação dessa? Mas deixa eu ver outra aqui. Aí ele abre lá o menu, né, que está à disposição do YouTube a partir de uma pequena pesquisa, e já tem outro, e já tem outro, e já tem outro, e já tem outro. Daqui a pouco ele não assiste mais as lives da igreja dele. E esse crente, ele agora vai retornar, após a pandemia, para a sua igreja. E quando ele chegar lá na sua igreja, qual vai ser a sua reação diante da mesmice de outrora? Então, as lideranças vão ser obrigadas a reagir diante dessa situação. O que farão? Nós apontamos alguns caminhos, levantamos algumas questões e nós não temos bola de cristal para dizer o que deve funcionar. Aliás, nós nem sabemos, como um amigo meu, o Enomir, um artista, né, comentou lá na minha postagem, dizendo que eu não tinha ido muito a fundo porque a realidade é imprevisível. Essa é a verdade. Ele foi certíssimo na sua colocação, ainda que com outras palavras. Nós não sabemos o que vai acontecer. Nós aventamos hipóteses, nós levantamos, né, possibilidades, nós criamos um cenário, mas o que vai ser nós não sabemos. Então, nós sabemos que vai ser, e vai acontecer alguma coisa dessa natureza. Eu mostrei aqui 2 canais que são de pessoas que não são assembleanas, né, são da igreja presbiteriana, e que crescem a níveis vertiginosos. Tem um aqui que ganhou 1.700 seguidores no Instagram a cada dia dos últimos 30 dias aí, dos últimos dias aí. Então, é essa pessoa que está sendo o alvo das atenções
dos crentes que estão se inserindo no mundo digital diante da pandemia e de não ter o que fazer a não ser acessar digitalmente as suas igrejas ou projeções, ou transmissões no YouTube, no Facebook, etc. e tal. Então, a coisa vai desafiar, esse novo contexto vai desafiar as lideranças. Nós colocamos aqui uma outra variável, que é a questão de que os crentes estão lendo mais nessa quarentena, nesse confinamento. Estão interagindo com lives de boa qualidade, pregadores de boa qualidade. E agora, né, quando essa massa volta para a igreja, ela vai começar a dizer assim, peraí, isso está errado. Olha, está faltando alguma coisa. Não é bem assim, e etc. E imagina aí os questionamentos que vão surgir a partir desse momento. Então as pessoas vão voltar com uma outra cabeça, tá certo? Uma outra variável aqui ainda dentro desse mesmo contexto é o seguinte: muitos líderes que diziam que Jesus salva, cura, batiza, e de fato ele salva, cura e batiza, né? Eu coloquei até um testemunho do irmão essa semana que teve 11 enfermidades, estava com o fígado comprometido, os médicos abriram ele para fazer um transplante ou alguma cirurgia dessa natureza, e simplesmente ele teve uma parada cardíaca e morreu. E disseram para a esposa dele, olha, vá lá e se despeça do seu marido. É uma coisa que, imagina, uma situação dramática. A irmã chega lá no ouvido do homem, né, do irmão, autorizado pelo Espírito Santo de Deus, e diz para ele, o nome do irmão é Márcio, né, disse, Márcio, vai dar tudo certo, ou já deu tudo certo. Imediatamente ele abriu os olhos, começou a falar, os médicos fecharam a cirurgia e esse homem goza de plena saúde. Então Deus ele faz. Porém, no Covid, nessa pandemia que estamos atravessando, houve até lideranças. Essa semana houve uma grande liderança da Assembleia de Deus em Manaus, no Amazonas, que faleceu, um homem de renome, de influência no ministério, participante da diretoria da igreja, numa das convenções ali do Amazonas, veio a falecer. Então a igreja começa a se perguntar, ora, se Jesus cura, por que tantos crentes estão morrendo com o Covid? Nessa hora a gente nem pensa nos que estão sendo curados. Ainda hoje saiu, né, o diretor, acho que cabeça do Voz da Verdade, né, saiu teve alta hospitalar, curado. A gente nem pensa que o corpo ele reage, tem a sua imunidade e reage ao vírus. Então, há uma grande massa que está sendo, né, curada. Né? Para todos os efeitos práticos, é uma cura de Deus. Porque não é Jesus impondo as mãos, não é Jesus enviando dos seus servos para orar e etc. e tal. Mas o nosso corpo é um milagre. Foi Deus que criou, é uma máquina perfeita, né? Cheia de engrenagens tremendas que a biologia e outros ramos da ciência se debruçam sobre e não conseguem entender o que Deus fez. Tá certo? Há mecanismos que fogem totalmente da compreensão humana. Mas a gente, nesses momentos de crise, esquece tudo isso, né? E começa a questionar. Olha, por quê? Porque muita gente perdeu entes queridos. Aí vai chegar nas nossas igrejas chorando, né, desamparado, esse contágio, essa pandemia terrível, porque as pessoas não podem dar um funeral digno aos seus entes queridos. Né? É um número reduzido de pessoas e rapidamente, para ser feito rápido, para que não haja contágio. E nisso as pessoas estão se ressentindo dessa situação. E esse ressentimento, junto com todos esses fatores que nós estamos falando e outros que estão lá no texto, eu sugiro que você leia, vou deixar o endereço aqui nos comentários, eles vão trazer uma carga, uma massa crítica terrível, negativa, para a liderança administrar. E muitos líderes não vão ter condições de administrar esse contexto. E é por isso que nós estamos fazendo esse alerta. Não é porque queremos que fracasse de forma alguma, nós estamos prevenindo para que nós possamos estar alertas. Eu já tenho sido bombardeado com questionamentos dessa natureza. Pastor, mas como é que pode? Pastor, isso, e pastor, e aquilo. Nós temos recebido, estamos aí nas redes sociais e recebemos questionamentos pelo Instagram, pelo Face, diretamente no WhatsApp, etc. Alguém telefona para mim, né? E esses questionamentos vêm à tona e nós temos que estar preparados para dar a resposta adequada. Não é a resposta que me agrada, é a resposta que agrada ao nosso interlocutor. É a resposta que está na palavra de Deus. E a resposta que está na palavra de Deus está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 45, se eu não me engano, que diz que Deus dá o seu sol e faz cair, né,
os raios deles sobre justos e injustos. Então estão sofrendo pessoas devassas, pecadoras, né? E estão sofrendo crentes fiéis. Está morrendo gente boa, gente que é crente, irmãos. Infelizmente está morrendo, né, com essa pandemia. E nós temos que adequadamente contextualizar a palavra de Deus, ao contrário das ideias que vinham até então, que davam conta de um Deus que cura todas as enfermidades. E ele cura mesmo, mas ele cura quando quer. Quando a sua vontade, ele quer ver cumprida de uma determinada maneira na vida de uma pessoa. E quando não quer, a pessoa falece. Né? Há servos de Deus ao longo da história, piedosos, que partiram, irmão, simplesmente partiram, porque Deus quis assim. A palavra de Deus que diz que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus servos. Quem pode entender uma colocação dessa? Só Deus, tá certo? Então nós abordamos essas questões, mas o que eu quero chamar a atenção é que tudo isso vai vir, né? Esse confinamento vai trazer essas variáveis para bem perto de nós e nós temos que administrar adequadamente, tá certo? É essa a palavra central que eu quero dar aqui. Esta semana, partindo agora para um terceiro ponto que eu quero falar com vocês, nós iremos ter, né, nós vamos receber o ilustre pastor Marcos Gonçalves, que é um jovem pregador, jovem obreiro da Casa do Senhor aqui da nossa convenção em Abreu Lima, e é um homem que tem um grande trânsito entre jovens e adolescentes, e ele vai debater conosco pentecostalismo na quarentena. É um assunto quente, é um assunto importante, né? De que forma os crentes pentecostais estão administrando a distância, a ausência de trabalhos onde há uma interação efusiva, né? Como você exercita os dons espirituais na quarentena, né? Vai ser um dos assuntos que nós vamos abordar aqui e debater e trazer para a nossa reflexão. A intenção não é criar polêmica, criar celeuma, é trazer a realidade dos nossos dias para que ela seja abordada, tá certo? Essa abordagem será feita com o nosso pastor Marcos Gonçalves amanhã a partir das 19h30, tá certo? Para termos um bom tempo e conversarmos sobre esse assunto. Se você quiser deixar uma pergunta, tá certo? Envie para nós. Você vai ter a oportunidade de fazer essa pergunta, tá certo? Nós vamos daqui a pouco repostar, né, o pôster, o banner dessa Facebook Live divulgando, e você pode, inbox, por favor, né, passar a sua pergunta para nós, desde que esteja dentro desse contexto. Não adianta você perguntar uma coisa que não tem nada a ver, porque nós não vamos ter condições de abordar. É um assunto muito vasto, que se desdobra em várias direções e nós não podemos fugir, porque senão a gente acaba... Olha, se não vai dar tempo a gente esgotar o assunto, imagine se a gente agora devagar para outros assuntos. Aí vai ficar complicado, tá certo? Amanhã, quarto ponto aqui conosco, nesse rápido diálogo, nós vamos divulgar uma outra Facebook Live que faremos na sexta-feira, às 19h30 também. E aí nós vamos abordar aspectos psicológicos, né? Nós vamos abordar assuntos que têm a ver com essa transição entre a igreja que vai entrar na quarentena e a igreja que vai sair. E nós vamos ter aqui duas pessoas que estarão conosco numa Facebook Live e que vai ser fantástico, tá certo? Amanhã nós avisaremos, nós divulgaremos quem são essas pessoas. Nós já os contatamos, já está tudo certo, né? Querendo Deus, permitindo Deus, nós faremos essa outra Facebook Live na sexta-feira, tá certo? Então, aguarda aí que vai ter coisa boa, tanto amanhã quanto sexta, tá certo? E se Deus nos permitir, na próxima semana, nós traremos outros assuntos para nós conversarmos sobre eles, tá certo? Então, nós agradecemos a sua atenção, tá certo? Eu quero encerrar com uma oração, quero orar aqui com você, tá certo? Eu creio que não vai arrancar pedaço de ninguém. E lembre daquele assunto que falamos lá no início, né? Pessoas que estão com problemas de depressão, problemas de transtornos, problemas de ansiedade, problemas de síndromes, né? Pessoas que estão em solidão mesmo e que estão enfrentando nesse momento esse problema na quarentena. Então, se para você que tem filhos, né, como eu tenho aqui duas filhas, minha esposa, interajo com elas,
brinco com elas, conversamos na quarentena e atualizamos os assuntos. É difícil, imagina, para quem está só, morando num apartamento, tá certo? Ou numa casa, quem sabe, um quarto, um cômodo fechado, e essa pessoa só tem a TV. É comer, dormir e assistir TV. Comer, dormir, assistir TV, navegar, né? E é muito complicado esse contexto. A pessoa podia sair, podia fazer exercício ao ar livre, podia sair com os amigos e um almoço, um jantar, etc. E não está podendo fazer nada disso por causa do confinamento. Em muitos lugares está pior do que em outros, né? Então imagine nesse contexto uma pessoa que está com um problema dessa natureza de que falei, né? Entre tantos outros. Imagina uma pessoa com esses problemas e ainda desempregada. Imagina aí, uma pessoa com todos esses contextos e sem dinheiro. Uma pessoa com todos esses contextos, sem dinheiro, desempregada e longe da família. Então é muito sério, gente. É muito mais sério do que a gente imagina. Para quem tem tudo, né? Para quem tem família, tem alguma condição, está comendo 3 vezes ao dia, etc. Está dando para levar. Não está bom não, mas dá para levar. E para quem não tem, como é que fica a situação? Então oremos nesta noite. Pai bendito e amado, estamos em Tua presença, Senhor. Apresentamos agora o imenso contingente de pessoas que nos assistem, pessoas que nos acompanham nessa Facebook Live, outros que estão, meu Deus, interagindo conosco de alguma maneira, e ainda outros que não estão interagindo, mas estão necessitados da oração que fazemos neste momento. Deus bendito, nós nos entregamos em Tuas mãos e te pedimos que Tu sejas companheiro, sejas amigo, que a Tua presença seja constante, se faça presente, para que as pessoas possam, meu Deus, sentir conforto neste momento difícil. Ó Deus, contempla aqueles que estão desempregados, abre as portas, estende as Tuas mãos poderosas e faz milagres, Senhor, como só Tu és capaz de fazer. Ó Deus, crendo nisto, nós te pedimos em nome do Teu amado Filho Jesus, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Muito obrigado pela sua atenção. Queremos deixar a paz do Senhor para todos aqueles que nos saudaram, e nós, para sermos breves aqui, corremos, né? Não demos muita atenção, não foi por desleixo, é porque nós não queremos nos estender, tá certo? Mas nós agradecemos a atenção de todos e que Deus continue te abençoando e sendo glorificado na tua vida. Não perca Jesus de vista na quarentena. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.